nosso A aqui. gente não mente. Boa noite. Olha aí quem chegou. Boa noite, Marcelo. pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Rapaz, eu cheguei a pensar que era o Alexandre Frota, meu irmão, com essa barba, essa cara Minhas robusta. opções são outras. E acima de tudo, Fluminense. Brincadeira. Um beijo, meu irmão. Obrigado por participar da live com a gente aí, cara. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Enfim, estou à disposição de vocês. Que legal. Muito boa noite, viu, Marcelo Bruno? Um prazer enorme. Agradeço pela sua disponibilidade e interesse. E vamos falar de uma coisa que você gosta muito. Vamos falar de Verdão. 30 minutos dedicados ao Palmeiras. Olha só lá, ó, o símbolo ali atrás ali, ó. Já tá lá, ó. É a tradicional camisa do Palestra Itália, né? A bandeira Palestra Itália original era essa e a azul também. Vamos respeitando a história. Aproveitando aqui, Marcelo, você fala de onde? Você fala do bairro do Limão, em São Paulo? Hoje eu estou no bairro do Limão, em São Paulo. Meu vizinho. Até o Limão é verde. Eu sou da Pompeia, da Lapa, vizinho ali do Allianz Parque, mas nesse momento eu estou aqui. Então a gente vai aproveitar essa participação dele aqui e já vamos chegar falando sobre Verdão, sobre o que importa, porque vamos por partes. Tivemos o jogo de terça passada que o São Paulo e o Palmeiras jogaram e o placar de 1-1, a gente está aqui para falar do Verdão agora. O resultado acabou sendo melhor que o desempenho, porque se a gente for analisar as coisas friamente pro lado do Verdão, a partida de terça-feira agora começa com o Palmeiras classificado. Tem gol fora na Libertadores. Agora, a pergunta que eu faço, Marcelo, existe alguma bronca ali com o Abel, como ele vem escalando a equipe contra o Palmeiras, ou a bronca maior é pro desempenho dos atletas? Já joga a primeira granada aí antes da gente já começar a analisar o jogo que teve, até pra gente analisar os próximos confrontos do Verdão. Então, vou falar diretamente da questão do Abel. Se você quiser, posso fazer explanação referente ao jogo. Referente ao Abel, alguns torcedores que não têm acompanhado bastidores do Palmeiras pode estar emburrado com o Abel. Foi feito todo um planejamento para o jogo da Libertadores. O jogo contra o Fortaleza, apesar de ser um jogo importante do Brasileirão, valia a liderança, mas nós falamos de um campeonato de 38 rodadas, que é o Brasileirão, em contraponto com o campeonato da Copa do Brasil. É completamente diferente. É um jogo decisivo, é um mata-mata, e o Palmeiras tinha que jogar full, com as suas principais peças. Por isso que ele deu rodagem ao Luiz Adriano, rodagem ao Dudu, ao Veron, e dentro desse planejamento estava para ser escalado o próprio Rony. Mas as questões que aconteceram dentro da partida inviabilizaram isso. Muitos questionaram o fato de ter se tirado o Veiga e o Scarpa, porque não conhecem os bastidores do Palmeiras. Os dois jogadores sequer tinham condições de jogo, segundo o nosso departamento de fisiologia, para não comprometer o jogo da Libertadores. Então, o que ficou combinado? Que eles jogariam no máximo um tempo. A ideia do Palmeiras era tentar resolver a partida no primeiro tempo e explorar o contra-ataque no segundo. As coisas acabaram não se resolvendo dessa forma. E o Fortaleza, numa bola parada, fez um gol. O Everton falhou, que não é uma coisa normal, atípica. Acabou soltando uma bola, que também favoreceu. Ou seja, havia todo um planejamento e as coisas estavam acontecendo dentro do planejado. Porque o Palmeiras foi superior ao Fortaleza, os números mostraram isso. Entretanto, o resultado foi adverso. Futebol é isso, o imponderável trabalha. E por isso que o futebol é um esporte tão apaixonante. Nem sempre o melhor vence. Exato. Olha, você trouxe aí bastante número sobre o Verdão, mas me permita discordar, porque a gente está aqui para conversar e também cada um enxerga o jogo da sua maneira. Para dar um pitaco. A partida... Sim, não é para gerar polêmica mesmo, é para realmente para a gente conversar sobre... Você falou sobre Palmeiras e Fortaleza, eu tive a oportunidade de narrar essa partida pela Rádio Arena Esportes, e o Lucas Crispim ele acabou dominando muito o meio campo do Fortaleza, e o que eu fiquei meio preocupado até... olhando ali para analisar o Palmeiras, porque depois do jogo com Fortaleza viria o São Paulo, é que o desempenho do Palmeiras ele já vinha sofrendo uma queda gradual desde antes do jogo. É claro que isso acontece naturalmente pelo desgaste da temporada, pelos desgastes dos atletas. A gente tem que lembrar que o Palmeiras saiu emendando uma série de jogos e teve que mesclar muito o seu time. Mas contra o Fortaleza, eu realmente senti que a equipe acabou sendo dominada pelo Fortaleza. É verdade que o Fortaleza vem com um ímpeto de jogo diferente, e eu achei que as mudanças que o Abel acabou provocando no segundo tempo, por mais que fosse preservar alguns atletas,
Essas mudanças acabaram ali mexendo na dinâmica. Mas o jogo do brasileiro à parte, temos o jogo da Libertadores. Você falou bastante das mudanças de mesclar atletas. Então, o Gustavo Scarpa ele não tinha condições de estar 100% contra o São Paulo, porque foi muitos torcedores reclamaram muito. Por que o Scarpa, que é um jogador que dá bastante assistência, que vem no momento importante do Verdão, ele não jogou? Ele entrou só no final e o Rafael Veiga ficou boa parte do tempo. A primeira pergunta, para a gente não ficar caçando demais aqui, sobre o Scarpa, a condição de jogo é essa, então, a situação? Na verdade, o Palmeiras vinha de 10 vitórias consecutivas, Verdade. Um empate, estava invicto a 10 jogos, um empate, 5 jogos sem tomar gol. Então é bastante controverso quando alguém chega e fala o Palmeiras vinha com rendimento abaixo, eu discordo totalmente. São vários jogos consecutivos. O Palmeiras teve 2 semanas para treinar, mas, entretanto, o treinamento também requer desgaste físico, desempenho. Outras coisas são colocadas em pautas até para o próprio recondicionamento do jogador. O Departamento de Fisiologia do Palmeiras falou que os jogadores deveriam jogar no máximo meio tempo e a recomendação era que não jogasse. Então, quando você avalia o Abel dizendo que ele fez uma má substituição, acaba sendo complicado, porque a gente não sabe, não foi uma questão estratégica de jogo, foi uma necessidade física. E a gente tem que sempre levar isso em conta. Agora, a imprensa em geral, fazendo uma crítica construtiva, ela precisa estar inteirada dos bastidores do Palmeiras para fazer análise. Sem analisar muito o que acontece, né? Então, é simplesmente os comentaristas pós-jogo pegam o resultado e vão lá e determinam. É muito fácil você comentar o pós-jogo. O pré-jogo, você é o que é o complicado, que você vai dizer a estratégia do time, o que o Abel vai fazer, e nas nossas lives nós já tínhamos antecipado tudo isso. Para nós, que temos acompanhado, nenhuma dessas coisas foi surpresa. Nós já sabíamos dessa situação e da dificuldade. A gente não pode deixar de lado de ressaltar a qualidade do Fortaleza, do Crispim e outros jogadores. Mas eu entendo que o Palmeiras tinha todas as condições de matar a partida, até porque nas substituições, apesar de eles terem um bom time, eles não têm um grande elenco. O Palmeiras tinha as condições no segundo tempo de fazer o resultado. O Scarpa até saiu reclamando e por isso acabou ficando no banco no último jogo contra o São Paulo. É a terceira vez que ele faz isso, foi inquirido ali pelo Gagliotti e ele está lá de castigo no banco. Entendi muito bem. O Palmeiras, inclusive, porque os adversários eram duros, de qualquer maneira. O Fortaleza vem jogando ali, venceu praticamente... Terceiro colocado, vem vencendo todas as equipes paulistas. Venceu o São Paulo no Morumbi pela primeira vez na história, nunca tinha vencido no Morumbi, venceu o Corinthians fora, venceu outras equipes que estão na parte de cima da tabela, então pelo menos vendeu caro o resultado. É uma equipe extremamente competitiva e esse jogo, com esse estilo de jogo que pressiona em cima, jogando contra uma equipe que está tendo um desgaste no seu número de jogos, fatalmente iria trazer alguma dificuldade para o Verdão. Só que eu acho que o que acabou ficando ali daquele burburinho, né, que a gente fala muito, aqueles comentaristas pós-jogo, quem não analisa realmente a semana inteira, é que fica aquela sensação assim, poxa, o Palmeiras vinha de uma sequência invicta enorme, jogando de quarta domingo. E quando teve a semana para trabalhar e o fim de semana para jogar, foi quando foi sentir realmente o cansaço na pele. Foi quando a semana para trabalhar, e aí na cabeça do torcedor, aquele passional, sabe? Sabe aquele torcedor que fala assim, não, semana inteira para trabalhar. Como que vem na cabeça dele? A cabeça vem assim, poxa, 5 dias de segunda a sexta, o time jogou um pouco pior que no outro fim de semana. Aí, de novo, e teve uma queda. Eu acho que o torcedor fica meio nessa... Não o torcedor que acompanha diretamente, mas o torcedor que fica ali acompanhando, às vezes, um programa midiático, ele vem com essa impressão. Mas a gente não pode deixar de lembrar a dificuldade das partidas que vem em sequência, que veio em sequência para o Palmeiras. Não enfrentou um Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, não enfrentou um time que briga pela parte de baixo, enfrentou times da parte de cima. E tem que valorizar, porque o Verdão tá lá em cima no Brasileiro brigando em cima e tá nas quartas de final da Libertadores jogando um clássico, não é mesmo? Ô Marcelo, só pra gente ir continuando pro Verdão, você compartilha com a gente como que é sua história de amor com o Verdão, que a gente gosta muito de saber dos torcedores que aqui participam, como que é o início, né? Porque torcedor de futebol que tá aqui nessa live aqui é fanático e ama o clube.
E o futebol é uma coisa maravilhosa. A gente sabe que o esporte envolve coisas maravilhosas, a gente sabe de histórias muito legais. A gente teve aqui, a Andréa, que está aqui participando com a gente, é uma corintiana supersticiosa, que desde 1990 não assiste uma partida ao vivo do Corinthians por superstição, só assiste depois do jogo. Então a gente gostaria de saber a sua história com o Verdão, quando tudo começou, esse relacionamento sério, para o coração ficar batendo verde aí. Se você puder compartilhar com a gente vai ficar muito feliz de ouvir. Cara, a minha paixão pelo Palmeiras é incondicional e foi condicionada. Eu nasci sócio do Palmeiras, nasci ali na região da Pompeia, Lapa, como eu falei, morei Alto Lapa, Pinheiros, mas minha família é descendente de italiano, são todos palmeirenses, não há exceção, a família inteira é palmeirense, então é uma coisa assim, uma tradição. Joguei bola no Palmeiras, participei da escolinha do Palmeiras, enfim, todo o processo de um palmeirense nato eu vivi, cara. Tenho diversas histórias, não só engraçadas, como também curiosas, histórias maravilhosas. Enfim, faz parte da minha vida o Palmeiras e achei que foi até tardio esse processo de estar fazendo essa mídia alternativa, porque era uma vontade minha desde 2003, 2004, onde eu queria fazer meu site, queria fazer esses processos, mas assim, eu tinha menos tempo do que eu tenho hoje, tinha outras coisas da vida para se preocupar, e só hoje eu posso estar brincando tão seriamente com o Palmeiras hoje como eu posso fazer. E como que começou nas redes sociais para você ter... Você falou que até demorou um pouco para criar. Como que foi esse processo de criar uma página do Verdão? Porque a gente sabe como que é a luta, porque se você vai representar uma página do Verdão, você tem que estar atualizado. É o primeiro, acho que, requisito ali. Você tem que trazer um conteúdo que a torcida vá consumir, então tem que ser algo atualizado, que traga credibilidade. Como que foi esse início para você começar, para você se acostumar nessa rotina, né? Porque tem que colocar conteúdo com frequência, e também para continuar alimentando. Como que foi esse começo? Primeiro, essa vivência dentro do Palmeiras me fez criar vários contatos, laços, com pessoas que têm um certo conhecimento lá. Então, isso já é um passo. Eu estou sempre antenado, sempre que eu posso, eu estou acompanhando outras mídias, acompanho todos os canais do YouTube, e a minha primeira sinalização nesse sentido foi uma indignação com a mídia formal, né? Eu vou ser bem breve nisso, mas eu gostaria de falar. Fica à vontade. O Palmeiras hoje é uma oposição dentro do esporte, dentro do futebol. Quando caiu o grupo dos 13, começou aquele processo de espanholização. Formou-se, entre aspas, um cartel Rede Globo, CBF, Corinthians e Flamengo, que eles derrubaram o grupo dos 13 e passaram a ter contratos onde eles eram privilegiados, onde eles tinham a partir de 30% a mais do que os outros clubes. Sendo que naquele momento era para se dividir de maneira parcimoniosa todo o valor. Quando essas coisas começaram a acontecer, o comportamento da própria imprensa mudou. Se você for ver na Rede Globo, você não tem um palmeirense narrando uma partida. Você não tem um palmeirense comentando. Então, para o palmeirense, isso é muito ruim. Quando o Palmeiras assinou com a Turner, assinou com a Esporte Interativo, tudo mudou. E o Palmeiras, a criação do estádio mudou também a condição financeira, aí depois veio o Crefisa, etc. Mas, enfim, você vai ficando indignado, chegando ao ponto de eu falei, vou fazer meu site agora, se oportunamente puder, já estou montando também minha rádio web, meu canal do YouTube está lá, e a página do Instagram foi a forma mais fácil de eu chegar nos palmeirenses, porque o Instagram tem uma comunicação direta, é uma mídia que está na moda no jovem, ele não atinge o pessoal mais velho, o Facebook hoje é a mídia social que atinge o pessoal de 35, 40, 60, e eu queria falar com o jovem, eu queria empoderar o palmeirense de modo que ele tivesse as informações corretas, como eu falei hoje. Poxa, todo mundo criticando o Abel, porque não conhece a situação verdadeira interna do Palmeiras. E eu tendo essa oportunidade, passei a passar esse tipo de conteúdo, e assim, com 4, 5 meses, estou com 10K no Instagram, no TikTok, e agora vou poder realmente focar no YouTube e no site que está pronto. O site está pronto, a qualquer momento ele vai para o ar. Qual que é o site? Temos aqui embaixo? É tudo palmeirense de verdade, cara. É tudo palmeirense de verdade. Se você procurar, é www.palmeirense de verdade. Ele não está no ar ainda, né? Já fiz vários testes no ar. Tenho imagens deles no Instagram. Mas acho que no dia 9 de setembro ele sobe definitivamente. 9 de setembro? Porque precisa de uma equipe para fazer isso. Sozinho você não consegue.
E dentro do Instagram eu consegui montar essa equipe, achar pessoas que façam charge, coluna, todo um conteúdo que um site precisa ter para ser um site diferenciado. E não adianta você fazer uma coisa qualquer. Eu queria que fosse o melhor site do Palmeiras e eu acho que eu estou conseguindo fazer. Tá aí o Marcelo trazendo toda essa customização do conteúdo sobre o Verdão. Ô Dias, tá vendo? O cara, ele tá no trabalho de formiguinha, mas é uma formiguinha mais acelerada. 4, 5 meses, 10k de seguidores. Tá aí arrebentando falando sobre o Verdão. E ele fala com propriedade, né, Dias? Então, inclusive teve uma celebridade que já passou pelo Palmeiras, mandou fazer uma pergunta para ele aí. Chamar, vamos lá. Para ele. Pode chamar aqui, vou apertar o botão aqui que vai escutar o áudio dele, tá? Boa noite, meu amigo, tudo bem com você? Como é que você tá, meu irmão? Eu queria saber o seguinte, se no chat tem foto minha lá, e se você tem saudade de mim, tá certo? Apesar que eu não consegui voltar, tô no cogelo, mas eu queria saber o seguinte, nesse site tem foto minha lá? Tem alguma homenagem pra mim? Afinal de contas, fui campeão várias vezes pelo Palmeiras, tá certo? Tamo junto, hein? É nóis. Eu gosto muito das imitações do Luxemburgo, maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Luxemburgo. Um momento entre a minha adolescência e a fase adulta, eu vivi aqueles 16 anos de fila, e 93 foi o título da minha vida. Eu estava lá na final da Libertadores em 99, acompanhei todos os jogos, agora nós somos campeões, mas o Campeonato Paulista de 93, além de ele ter uma representatividade diferente, hoje o estadual não tem importância. Mas por muitos anos o estadual era mais importante que o Brasileirão, do que a própria Libertadores de América. E a gente precisa entender essa janela de tempo e dar importância aos fatos quando aconteceram. E o Luxemburgo, para mim, é um dos principais técnicos do Palmeiras. Eu não gosto de fazer crítica ao Palmeiras, mas sou obrigado a fazer. No caso, o Gagliotti agiu muito mal com ele, como agiu com o Felipão, fechando as portas para ele, sem sequer conversar e explicar o que estava acontecendo, mandando o Luxemburgo embora pelas portas dos fundos. Eu concordo que hoje ele não é um técnico de ponta mais, tem dificuldades com questões técnicas, principalmente no diálogo, comunicação com o grupo, ele está ultrapassado, e isso é muito importante para que você possa ter a confiança dos jogadores. E mesmo assim ele foi importante, também, né? Mesmo assim ele foi importante. Não, fundamental. Os meninos ele saiu do Palmeiras no ano passado em alta. Ninguém lembra. Ele saiu do Palmeiras no ano passado em primeiro lugar, melhor campanha da Libertadores. Eu posso colocar um adendo aqui? O Luxemburgo, ele é importante ainda, não só para o futebol brasileiro, no geral, e principalmente para o Palmeiras, né? Que ele teve uma passagem excelente, eu acompanhei o trabalho do Luxemburgo. Ele é importante para o futebol brasileiro. A gente fala assim, ele pode ser que ele esteja realmente, como você falou, ultrapassado devido à atualização do futebol, enfim, um monte de coisa. Mas eu respeito muito o Luxemburgo pelo que ele foi no Palmeiras, nos clubes que ele passou no Brasil e pelo que ele é. Porque mesmo com toda essa crítica, entre aspas, o cara está ultrapassado, ele não desiste, tanto que ele está no Cruzeiro. Então, eu quero aproveitar essa live aqui, Daniel, e parabenizar o Luxemburgo, porque é um guerreiro, ele não desiste. E você falou a verdade, meu irmão. É triste ver um clube fechar as portas para uma pessoa que foi tão importante na questão, principalmente, do Palmeiras. Porque eu vejo o Luxemburgo, é incrível, parece que eu vejo o rosto dele, eu vejo o logo do Palmeiras. Ele e o Felipão, né? É a cara do Palmeiras. Essa é a adendo que eu queria colocar, viu, Daniel? Não, muito bem colocado por você, o Luxemburgo. Lembrando que ele é muito importante para o Palmeiras, mas ele foi vitorioso em outras equipes. É um técnico que foi vitorioso no Corinthians. E é identificado com o Santos, eu fui no Santos, tá certo? Você de qual emissora mesmo? Você fala torcedor? Luxa, é isso? Do Pitacos do Esporte, fala torcedor. Pitacos do Esporte. Luxa, já você respeita. Muito obrigado pelo seu respeito aqui. Ana é linda, hein? A Ana é linda demais, cara, Ana, pelo amor de Deus. Vai ser faz minha mão. Ela e o Marcelo agora vão me falar agora uma palhinha do que a gente pode imaginar. Vamos por partes, né? Primeiro vamos falar do jogo com o Atlético Mineiro, que é o mais próximo, que tá todo mundo já pensando em Libertadores, mas Campeonato Brasileiro é trabalho de formiguinha, um jogo atrás do outro. Sim. A gente entrou muito em discussões em outros momentos sobre poupar, sobre não poupar, mas a pergunta que eu faço para você, Ana, e para você, Marcelo, para vocês participarem mais livremente. Atlético Mineiro e Palmeiras amanhã. Como que vai o Palmeiras para esse jogo? Porque é o seguinte, né? Eu vou trazer aqui a visão de quem tá de fora do Palmeiras, a visão de quem tá olhando por cima. O que eu enxergo por fora. Não necessariamente a realidade, tá? Mas pelos murmurinhos, sabendo como que o futebol brasileiro, ele é esse negócio que em 2, 3 jogos ninguém presta,
o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Mineiro, que está jogando um futebol muito interessante, que tem um super time, foi chamado inclusive de PSG das Américas pelo jornal argentino Olé. Pois é, quando contratou o Diego Costa agora no meio de semana. Foi. E o Palmeiras vai para esse jogo contra o Atlético Mineiro. A tendência é que as equipes, tanto o Atlético quanto o Palmeiras, vão preservar pelo menos alguns atletas, não todos, mas pelo menos algum atleta deve ser preservado ali por desgaste. Eu estava vendo a prévia do Palmeiras e eu não achei atleta preservado. É isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo, Ana? Vão com força máxima para jogar? Como que vai funcionar essa partida? E para vocês, como que é a expectativa? É de arrancar pontos lá? Ou tropeço contra o Atlético Mineiro acontece no campeonato, tá tudo bem se acontecer? Eu, como cavaleiro, vou deixar a Ana falar primeiro e depois eu comento. Bom, eu vou falar como torcedora, tá? Eu até fiquei sem graça, porque ele manja muito, eu tenho até vergonha do que eu vou falar, tá? Mas vou falar talvez com uma pessoa que não entende tanto, mas que tem muito amor pelo time também. Na verdade, a minha expectativa é que arranque sim pontos, afinal de contas, são pontos corridos e todo jogo, né, é jogo importante. Eu acho que vai ser um bom jogo, afinal de contas, são dois times que as torcidas são ligadas, né? A Galoucura e até a própria Tupi, né? Eles são torcidas coligadas, mas acho que vai ser uma boa partida até para fazer uma boa partida para as torcidas, pontos corridos. Acho que vai, Palmeiras eu espero, né? Tenho a expectativa de que vá com bastante intensidade e que consiga vencer, mesmo que não seja com tantos gols assim, mas que faça uma boa partida. Mas eu prefiro que ele dê a opinião, que até eu fico lisonjeada de ouvir quando os torcedores entendem bastante, né? A gente tem trazido uns torcedores que sabem bastante nessa parte tática, essa parte da própria... Os apaixonados fanáticos nunca deixam a desejar, porque você quer falar com alguém que entende, você fale com um torcedor fanático. É muito bacana, assim, porque eu até aprendo bastante com eles. Então, eu quero ouvir você, o que você acha e o que você sabe dessa próxima partida, né? Não só o achismo, uma vez que a sua página, a intenção é trazer informação correta, né? Eu fui no meu achismo, tá? Mas é assim que Primeiro, eu queria aproveitar o comentário quando a gente fala de torcedor fanático. Quando me perguntam se eu sou torcedor fanático, eu digo, eu sou torcedor fanático. Porque aquele que briga no estádio, aquele que cria confusão, que depreda, picha o estádio, ele não é fanático. Esse é um marginal que aproveita as torcidas uniformizadas para ficar entrincheirado, escondido e cometer os delitos que ele quer. O torcedor fanático, aquele apaixonado, que tem o purismo, gosta do seu time por uma questão de ordem... uma paixão mesmo, não tem uma outra vocação, não tem a violência por trás, não tem nada disso. Então, quando me perguntam se eu sou torcedor fanático, eu sou torcedor fanático, diferentemente de outros que a gente não pode considerar fanático. Quanto ao Palmeiras, não tem por que você poupar jogador para essa partida. Você tem que fazer a telemetria, entre aspas, né? Hoje o departamento de fisiologia é quase como uma Fórmula 1, aquele top que eles usam exatamente para isso, saber as condições do atleta, depois os exames de sangue, etc. Isso permite você ter com uma precisão bem apurada a condição física de cada jogador. A princípio, nenhum jogador vai ser poupado. Se existe uma novidade para esse jogo, vai ser a estreia do Piqueres, porque nós não temos uma opção para a posição. Tanto o Renan como o Vitor Luiz não estão em condições de jogo. Nem o Vitor Luiz conseguiu se aproveitar desse jeito. O rapaz conseguiu ser expulso lá. Ô, azar grande. Quando o cara tá num momento que não é para as coisas darem certo, hein? Mas eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Essa energia negativa, essa condição desfavorável prejudica mesmo. Não concordei com a expulsão da última partida, mas o torcedor palmeirense ficou contente com essa situação atual, porque todos queriam ver o Piqueres entrando, e essa é a situação mais oportuna. É um adversário que vai exigir o máximo do jogador, eles têm ótimos atacantes, nós vamos saber exatamente quem é o nosso lateral. Ele ficou até um pouco inseguro de estrear na grama sintética, o Abel chamou para ele a responsabilidade, mas ele mesmo que pediu para não jogar naquela partida, pelo menos de imediato, porque ele não tinha atuado naquelas condições. E é super compreensível, né? Se queimar logo de cara numa partida importante, nenhum jogador quer. Já
Aproveito e pergunto rapidamente para você e para Ana. Palpite para o jogo contra o Atlético Mineiro para a gente falar sobre São Paulo e Palmeiras, que a gente tem 5 minutinhos para isso. Palpite de vocês dois para esse jogo. O meu palpite 2-1. Palmeiras, claro. Eu acho difícil o Palmeiras não tomar um gol nessa partida. Os atacantes deles são muito bons, mas eu acho que o Palmeiras voltou a estar focado novamente, com as peças todas já à disposição. Eu acho difícil o Palmeiras perder. Mas, assim, eu imagino um jogo de 2-2 contra o Atlético Mineiro. Não menos que isso. Vai ser um jogo com placar um pouco mais elástico, não vai ser um jogo fechado. Quem imagina um jogo feio, num jogo de decisão, está enganado. Eu conheço muito bem o Cuca vai marcar a saída de bola do Palmeiras, vai pressionar o Palmeiras, e o Abel Ferreira vai duplicar essa situação, porque agora ele tem as peças. Quando a gente comenta, o Palmeiras não marcou a saída de bola, o Palmeiras foi pressionado, a gente tem que entender que determinados jogadores precisam estar em campo para você poder executar essa condição, seja num 4-3-3, num 3-4-3, que o Palmeiras não teve chance de fazer. Os principais jogadores de ataque estavam todos afastados, e a gente não conseguia mais fazer a pressão alta, e aí você acaba sendo vítima dela. Tá aí a opinião do Marcelo. Ô Dias, já eu chamo pra gente falar, tanto eu quanto você, falarmos do jogo contra o São Paulo, essa partida entre Atlético Mineiro e Palmeiras, que eu vou narrar pela Rádio Arena Esportes. Eu coloquei até meu palpite lá, né? Você é testemunha, Dias. Tá lá o palpite lá. Coloquei 1-1 pro jogo. O narrador gosta de narrar bastante gol, mas como eu confio no sistema defensivo do Palmeiras e conheço o jeito mais do Cuca de se preservar também, apesar de estar no Atlético Mineiro que tem um time ofensivo, ele não é de se expor. Ele aproveitaria o erro do adversário, aproveita as individualidades do time dele, por isso que eu acredito que teremos o 1-1. Mas falando de São Paulo, que nós temos aqui 4 minutinhos para falarmos sobre esse próximo jogo da Libertadores. 4 minutinhos é pouquíssimo para falar de um jogo tão importante, mas como que estão o coração aí do Marcelo, da Ana, como é que está o coração de vocês? Porque é o seguinte, a partida começa com o Palmeiras classificado, analisando friamente, tá? Sem inventar muito. Começa com o Palmeiras classificado. Trazendo do lado histórico, o Palmeiras não vence o São Paulo nos últimos 5 jogos e passou 4 jogos sem fazer gols. Fez o gol com o Patrick de Paula, juntando, dava mais de 440 minutos sem fazer gol no São Paulo. Mas a verdade é que 2 coisas podem acontecer. O placar pode terminar 0-0 e isso vai fazer o tabu do Palmeiras não eliminar São Paulo cair em mata-mata, mas também o tabu do Palmeiras não vencer o São Paulo nesses últimos jogos também pode continuar com o Palmeiras classificado. Fala aí, Marcelo. Fala aí, Ana. Se for para manter um tabu desse jeito, que passe classificado e com tabu e tudo. O que importa é classificação em mata-mata, né? Eu quero mais participar. Quer dizer, acho que é uma questão até de... A gente fica muito chateado em jogos. Eu entendo... Ó, eu vou falar do lado mais coração, tá? Não me interprete mal. Mas eu não sei o que acontece, assim. Todas as vezes que eu vi Palmeiras jogar contra o São Paulo... No próprio estádio, teve uma, né, que o Palmeiras classificou, foi para semi no Allianz, foi para os pênaltis, a gente perdeu. O Palmeiras estava fazendo um campeonato maravilhoso, né, muito bom, comparado ao São Paulo. Foi eliminado nos pênaltis. O Palmeiras jogou melhor na partida, mas acabou saindo. Eu espero de verdade, pode não fazer gol nenhum, mas passando, para mim, vira questão de honra, não sei o que acontece. Sem pênalti. Para menos emoção? Não, sem emoção. Assim, eu esperaria, claro, queria muito que fosse uma partida com gols belos, bela partida, na verdade, né? Mas eu queria pelo menos passar por eles. Porque aí eu acho que o Palmeiras passando consegue segurar essa emoção aí. E você, o que você acha? Acha não, o que você, né, tem para trazer pra gente? Bom, eu não consigo ver essa história de tabu. Eu analiso jogo a jogo, cada jogo tem uma questão histórica. Os confrontos entre Palmeiras e São Paulo na Libertadores, só teve um momento que o Palmeiras teve um grande time para poder eliminar o São Paulo, e o Palmeiras viajou para Tóquio com o Luxemburgo, e nós tínhamos um time excepcional, voltamos cansado e o Euler venceu aquela partida. Então, todas as outras vezes, o Palmeiras... ou não levou a sério a Libertadores, ou não tinha um elenco, um time suficientemente bom para enfrentar o São Paulo. Afinal, a gente fala de um clube que é tricampeão da Libertadores. O Palmeiras passou por algumas crises depois disso, né? A gente foi rebaixado 2 vezes, a gente não pode ignorar isso, faz parte da nossa história. E nos últimos confrontos, eu também não considero isso também um tabu, apesar de ser um fato, porque o Palmeiras jogou no Brasileirão com o São Paulo,
com time alternativo. O Palmeiras jogou agora, voltando de férias, jogou com time alternativo o Campeonato Paulista inteiro, com um time com baixo rendimento, porque havia disputado as finais do Campeonato Mundial, as quartas de finais semifinal do Campeonato Mundial, a final da Recopa, da Supercopa da Copa do Brasil, e foi enfrentar um São Paulo com um time fisicamente deficiente. Ainda assim, considero que o Palmeiras foi melhor que o São Paulo, mas assim, entendo que foi natural esse processo. Então, agora o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras como se deve. Não está no ápice da sua forma, mas o São Paulo também não está. Outra coisa que é importante levar em conta, o São Paulo estava no momento de troca de técnico. Você vê o Flamengo, o Crespo recentemente, e assim foram o próprio Abel Ferreira. Isso é natural. Quando um técnico chega, existe aquele boom momentâneo de todos os jogadores querendo mostrar futebol. Agora, quanto à partida, resultado, para ser bem breve, eu penso que o Palmeiras tem todas as condições de ganhar o jogo, normalmente porque é um time melhor do que o São Paulo. O elenco do Palmeiras é melhor e o time completo teria até a obrigação de vencer, porque está no Allianz, está no gramado sintético, todas as condições são favoráveis ao Palmeiras. Só que a gente não pode esquecer que cada gol do São Paulo vale 2. A partir do primeiro gol que o São Paulo fizer, cada gol vale 2 e a vantagem passa para eles. Nós temos que ter muito cuidado no que vai ser feito e eu acho que o Abel vai jogar mais do que nunca de forma cautelosa. O Abel, ele tem esse perfil mais conservador, né? Você lembrou o Cuca, mas o Cuca é mais agressivo do que o Abel, e para mim o Abel vai tentar jogar no erro do São Paulo, que precisa fazer o gol. E aí o jogo fica para o Palmeiras, porque está no DNA desse Palmeiras de hoje, a reatividade, enquanto o São Paulo vai ter que propor as iniciativas da partida, vai ter que fazer o resultado. Vai ser a primeira vez que o São Paulo vai ter que fazer o resultado em cima do Palmeiras. Todos os últimos jogos o São Paulo jogou defensivamente, sem ter o que atacar o Palmeiras, sempre no contra-ataque. Vai ser a primeira vez que ele vai estar na situação mais adversa para ele mesmo. Tá aí a opinião do Marcelo. Ricardo Dias, queria que você trouxesse rapidamente, que a gente já extrapolou o horário, daqui a pouco o São Paulino vai entrar para trazer o lado do tricolor. Por favor, meu amigo, rapidamente, seu palpite para o Clássico. O meu palpite para o Clássico, pelo jogo que eu vi na quarta-feira, é lógico que eu esperava um jogo muito mais emotivo, como a Ana falou, um jogo bem mais... Mas enfim, não foi. Mas eu vejo que o Palmeiras saiu na vantagem por ser o jogo no Morumbi e fez aquele gol no momento certo, né? Então eu vejo o Palmeiras realmente com um time melhor que o São Paulo. Agora, sempre daquele friozinho na barriga, porque afinal de contas é um jogo de classificação, né? E eu acredito que o Palmeiras for jogar no Allianz Parque. Tem o Dudu que está voltando. O Dudu é um cara guerreiro, um cara que ele dá o sangue pelo Palmeiras. E se tivesse o fator torcida, então já ia arrebentar aqui. Mas eu acredito que o Palmeiras passa pelo São Paulo, sim. Pênaltis, tá? Eu não estou falando que o São Paulo... Pênaltis, eu acredito em pênaltis, é isso que eu acredito. Você acredita em pênaltis? Eu não. Eu acredito que o Palmeiras vai ganhar um tempo normal. Eu vou ficar muito surpreso se essa partida tiver mais que um gol de cada time, né? Eu acho muito difícil, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras, marcar 2 gols. Mas eu vejo assim, eu vejo cada jogo um jogo. E o Palmeiras vai querer ir para cima, mesmo porque, até para tirar esse tabu de falar que o Palmeiras não ganha do São Paulo. Bem ou mal, isso fica entre os jogadores, né, Marcelo? Então, eu acredito que o Palmeiras vai passar. Só para eu fazer minha opinião. Marcelo aqui. Marcelo, qual o placar do jogo? Vamos lá. Rapidinho. Palmeiras 2-0. 2-0? Vai começar fazendo 1-0 e no final do jogo faz o segundo, é isso? Se fizer o gol mais cedo, eu acredito até num placar mais elástico. Eu acho que o começo da partida vai ser sempre conturbado. Os primeiros 15 minutos do São Paulo, o São Paulo vai vir para cima, vai marcar a saída de bola, vai pressionar o Palmeiras no que ele puder. O Palmeiras vai ter os jogadores que precisa para fazer a marcação de saída de bola deles. Só que como eles vão ter que propor o jogo, eu acho que o Palmeiras já sai na frente no primeiro tempo. E aí, quanto antes desse gol sair, mais elástico vai ser o placar a favor do Palmeiras. E assim a gente se despede do Marcelo. Hoje a gente teve que fazer curtir todo mundo que está bem agendado aqui, bem cronometrado os torcedores. Mas, Marcelo, muito obrigado, viu? Obrigado pela disponibilidade, pelo papo. Marcelo. Representou demais a nação alviverde. A galera aqui virou fã do Marcelo. Sigam, viu? Sigam o Marcelo aí, Marcelo Bruno, assim que acabar nessa palmeirense de verdade. Eu vou seguir. Sigam ele aqui, conteúdo do Verdão Diário. Eu adoro seguir a galera que cria conteúdo sobre esporte. Então sigam a página do Marcelo. Um abraço, Marcelo. Obrigado por ter participado, hein? Eu que agradeço, foi um prazer. Me adicionem lá, a gente volta a conversar de outras coisas.
Foi muito legal a live. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. Gostei muito Estou bastante surpreso e feliz aí com que vocês puderam me proporcionar e ao pessoal que está no chat e bastante gente aí nos acompanhando. Uma boa noite para vocês. A gente vai conversando em parcerias e projetos. A gente ali, né? Obrigada. Desculpa, Dani, foi mal. Ô, Marcelo, quando for para Minas, passa lá para comer um queijinho comigo, tá certo? Você é meu bode. Com certeza. Manda aí o convite que eu tô lá. Um abração, gente. Até logo. Abraço, tudo de bom. Até mais. Tchau. Minha querida Ana e meu querido Dias, enquanto o Marcelo vai saindo, eu já vou convidando aqui, porque aqui tá todo mundo muito bem apertado no horário, já vou convidar agora ele que vai representar a nação tricolor.